Esdras, capítulo 4, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: Deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele, desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo do nosso Deus. Nós, mesmos sozinhos, vamos construí-lo ao nosso Senhor, Deus de Israel, como Sírio, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Astaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e outros companheiros escreveram uma carta a Astaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Astaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Sinsai, o escrivão, e os outros companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar deportou e fez habitar na cidade de Samaria e em outros lugares deste lado do Eufrates. Muito bem, irmãos. Continuando então a série de exposições que estamos realizando aqui em Esdras e em Neemias, nos livros de Esdras e Neemias, e vamos, estudando esse texto, vamos nos lembrando um pouco da história do povo de Deus, um período bem específico de como o povo de Deus enfrentou algumas das situações que eles estavam passando, e também nós podemos ver como Deus também age no meio do próprio povo dele para cumprir as promessas que ele havia feito. É importante aqui lembrar, para eu poder ficar mais fácil de contextualizar, esse texto que eu estou falando, que a gente vai ver, essa série de textos que a gente vai ver em Esdras e Neemias, eu estou fazendo nesses dois livros a respeito de reconstrução, porque antigamente, especialmente nos tempos dos judeus antigos, como não havia a Bíblia formada e como também não havia livros como a gente conhece hoje, tudo que os judeus tinham eram papiros, rolos de pergaminhos que continham os textos dos profetas, do Pentateuco e de outros textos da Bíblia hebraica. Os judeus, obviamente, especialmente os sacerdotes, eles tinham muitos dos textos memorizados, mas quando nós íamos especificamente nesse texto de Esdras e Neemias, eles faziam parte de um único rolo. Eles não eram dois rolos separados, eles estavam dentro de um único pergaminho. Então, provavelmente eles fizeram isso, essa ajunção dos textos de Esdras e Neemias, provavelmente isso foi feito por conta justamente dessa temática de reconstrução. Esse texto fala tanto a respeito desse período que os judeus estão passando de sair do exílio e voltar para a terra deles, reconstruir todo o templo, toda a identidade deles, e também temos a questão de como Deus está operando no meio deles e na própria vida deles, para que essa reconstrução fosse bem sucedida, E é interessante notar aqui, é importante lembrar, que esses textos de Esdras e Neemias também tem muito a ver com a concretização de promessas que Deus já havia feito aos judeus anteriormente, como, no caso, a própria reconstrução do Templo de Jerusalém. E o início dessa reconstrução foi o que a gente viu na semana passada, A gente viu
A gente fez a leitura do capítulo 3, mas eu fiz um resumo rápido dos 3 primeiros capítulos, né? Que estava falando a respeito de como Deus, bem resumidamente aqui, de como Deus atuou no coração do rei da Pérsia, à época Ciro, e operando no coração de Ciro, ele através do rei, permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém, e movendo o coração do rei também, o próprio rei, não somente permitiu e facilitou que os judeus voltassem para a terra deles, a terra natal deles, mas também deu valores monetários, deu dinheiro para que eles pudessem reconstruir a nação deles. Deus não somente operou na vida do rei Ciro, mas também operou na vida das nações vizinhas, que também facilitaram e permitiram que os judeus passassem e reconstruíssem o país deles. Da mesma forma que Deus também operou no próprio coração dos judeus daquela geração, para ter o ímpeto, a vontade, o desejo de reconstruir o templo da terra natal deles. Só que o texto aqui de Esdras, ele é interessante porque ele mostra Deus cumprindo as promessas dele, ao mesmo tempo que nós vemos os judeus agindo de maneiras muito estranhas, muito diferentes, quando essas promessas que ele fez foram cumpridas. Então, a primeira coisa estranha que a gente vê, justamente no texto do capítulo 3, foi os judeus terminando de construir o altar do templo de Jerusalém e finalizando a construção dos alicerces do templo. Quando isso aconteceu, o que houve foi uma reação meio dividida no meio do povo judeu. O que aconteceu? Metade dos judeus gritavam de alegria, celebravam, ficavam muito contentes, e a outra metade estava profundamente entristecida, porque, a julgar pelo fundamento que havia sido feito para o templo, este templo não seria nada perto da grandiosidade do templo que havia existido antes. Então havia uma certa expectativa frustrada dos judeus na reconstrução do templo, pelo menos de parte deles. Uma parte estava feliz, muito alegre, e louvava a Deus, adorava a Deus por isso. E a outra parte estava bem insatisfeita, desgostosa, até frustrada, por que não? E o que a gente tem agora no capítulo 4 é a continuação direta do que havia acontecido. Então, os vizinhos, as nações vizinhos ali do território de Jerusalém, ficaram sabendo da reconstrução do templo e prontamente se colocaram a ajudar os judeus a reconstruir o próprio templo. O problema, porém, é que os judeus de imediato já rejeitaram a ajuda deles. Eles não admitiram que eles se misturassem com os judeus para que o templo fosse novamente erguido. Isso pode parecer muito estranho, né? Como é que alguém rejeita a ajuda de outra pessoa que está se oferecendo? O texto aqui é um pouco dúbio, mas faz um certo sentido, porque até se comprova o que acontece depois, né? Para os judeus, provavelmente, aquele povo que tinha vindo ajudar eles, estavam ou querendo atrapalhar desde o começo, eles queriam simplesmente se enfiar no meio dos judeus e atrapalhar eles, ou, de alguma forma, os judeus estavam achando que se esses povos entrassem em contato com eles, eles seriam contaminados ou aprenderiam coisas erradas, ou ainda, eles consideravam esses povos idólatras e por isso mesmo não queriam se misturar. E até no versículo 1, se os irmãos prestarem atenção, o texto fala que essas pessoas eram inimigas de Judá, inimigas de Deus, no versículo 1. Então, para os judeus, naquele momento, fazia sentido rejeitar essa ajuda. Só que a outra parte dessa questão assim, de duplo sentido, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? É que essas mesmas pessoas que são chamadas de inimigas de Deus ali no versículo 1 do capítulo 4, elas são, na verdade, um próprio grupo de judeus que não saíram no exílio. Eles eram judeus que ficaram ali após
o Império Babilônico destruir toda Jerusalém. Então, como pode judeus chamarem outros judeus de inimigos de Judá, povo inimigo de Deus? A questão é que esse povo que ficou, se os irmãos se lembrarem das passagens no Novo Testamento, em que a gente vê muito conflito entre judeus e samaritanos, bom, esses inimigos de Deus, e que são também gente da terra, versículo 4 do capítulo 4, gente da terra, daquela região, desde sempre, teve um conflito muito complicado, baseado justamente nessa questão de idolatria. Então veja, enquanto os judeus em exílio foram para a Pérsia, para a Babilônia e depois libertados pela Pérsia, eles se mantiveram sempre fiéis aos ensinamentos e à tradição judaica, aos ensinamentos de Deus. O povo que ficou na terra de Israel naquele período, justamente no território de Samaria, é um povo que acabou se misturando com os povos vizinhos e acabaram adotando práticas desses povos vizinhos. Então eles adoravam a deuses, faziam sacrifícios, eles eram um povo literalmente idólatra. Eles não adoravam apenas a Deus, eles adoravam a Deus e as outras pessoas. E por isso mesmo os judeus que acabavam de retornar, que permaneceram fiéis e firmes à vontade, aos ensinamentos de Deus, eles não viam com bons olhos esse povo samaritano que havia se corrompido profundamente em suas vidas e na sua religiosidade. Então, por isso mesmo, eles preferiram que eles não ajudassem na construção do templo. Como consequência, ou apesar de terem sido rejeitados, terem ajuda rejeitada, esses mesmos samaritanos, ou esse mesmo povo que se ofereceu para ajudar os judeus, eles começaram a querer criar problemas na situação, na construção, a reconstrução do templo. Então, o que eles fizeram? Aí é a continuidade do texto. Vou fazer um breve resumo até o capítulo 6. O que acontece é que essas pessoas, eles procuraram autoridades da época e enviaram cartas para essa autoridade, também para o rei da Pérsia, avisando que os judeus estavam reerguendo o templo e que isso não era coisa boa, porque geralmente os judeus eram problemáticos e causavam revoluções. O rei, ele ouviu essa queixa e, de pronto, proibiu a reconstrução do templo, impediu que os judeus continuassem. E essa proibição da reconstrução do templo perdurou por cerca de 15 anos. 15 anos os judeus ficaram com a reconstrução do templo de Jerusalém parada e eles não podiam chegar nem perto da construção do templo. Só que depois desses 15 anos, com já um terceiro rei da Pérsia assumindo o poder, o que eles fazem? Eles decidem, por conta própria, retomar a reconstrução. Eles cansaram de esperar. Eles queriam que o templo ficasse pronto logo. Eles não viam a hora disso. Era o motivo, a alegria deles era que o templo, a esperança deles, a expectativa deles era e estava na reconstrução do templo. Depois que eles voltaram para essa reconstrução do templo, nova reclamação foi feita ao rei, dessa vez Dário, da Pérsia. E o rei Dário, depois de certas conversas com esse grupo opositor, que não queria que os judeus reconstruíssem o templo, ele foi sondar os arquivos antigos do império e descobriu que os judeus podiam construir aquele templo. Eles tinham toda a autoridade para fazer. E pela graça de Deus e até pelo próprio mover de Deus, o próprio rei da Pérsia falou, olha, a partir de agora os judeus podem voltar a reconstruir o templo, eles terão toda a ajuda necessária para reconstruir o templo, e mais do que isso, quem se opuser à reconstrução do templo terá uma pena severa aplicada à vida dessa pessoa. Até, inclusive, pena de morte. Então, depois que essa autorização foi dada, os judeus finalmente conseguiram acelerar muito o processo de reconstrução do templo. E depois de mais alguns anos eles finalizaram. E com a finalização do templo, já ali no final do capítulo 6, nós temos uma grande celebração pelo povo de Deus. Eles celebraram, fizeram sacrifícios, fizeram oferendas, fizeram cultos,
e pela primeira vez em 75 anos, eles puderam celebrar a Páscoa. Há 75 anos eles não conseguiam celebrar a Páscoa, e por causa da finalização da construção do templo, eles puderam finalmente realizar essa festividade tão importante, tanto para os judeus quanto para nós, embora tenha significados diferentes. O que a gente tira de tudo isso então, irmãos? Dessa insistência, dessa dificuldade que os judeus passaram por todo esse período de problemas internos, de tristeza, porque não estavam satisfeitos com a reconstrução do templo, até porque não, conflitos dos países vizinhos ou de algumas pessoas que eram consideradas parte do povo, que começaram a criar problemas. O que a gente pode tirar de lição de tudo isso? Se a gente lembrar de semana passada, como eu falei agora há pouco, se nós quisermos restaurar, reconstruir as nossas vidas, as nossas famílias e até mesmo a nossa comunidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é adorar a Deus. E como é que a gente adora a Deus? Nos satisfazendo nele, estando alegres nele, descansando nele. A essa altura, provavelmente os irmãos já estão meio incomodados porque eu estou parecendo um disco quebrado falando sempre a respeito das mesmas coisas. Mas eu falo isso porque é importante que a gente tenha isso muito bem inculcado nas nossas mentes, né? A gente só aprende algumas coisas através da repetição ou de ouvir várias vezes a mesma coisa. E como é que a gente se satisfaz, fica satisfeito em Deus? Amando a Ele, desejando estar junto com Ele, desejando estar na presença dEle. E isso aconteceu justamente com os judeus daquele período. Veja, o que eles mais queriam é que o templo fosse reconstruído. E apesar das grandes dificuldades que foram aparecendo, em algum momento até inclusive com uma proibição legal, né, uma proibição do rei de eles voltarem a construir o templo, eles ainda assim se esforçaram em algum momento para que esse templo fosse reconstruído. Veja, naquele tempo, a presença de Deus estava no templo. Então eles queriam estar com Deus. Eles queriam estar na presença de Deus. E é por isso que o templo para eles era tão importante. E como eles se satisfaziam em Deus, eles se alegravam em estar na presença de Deus, o que eles mais desejavam é que o templo fosse refeito para que eles pudessem novamente estar na presença dele. Só que aqui em Esdras a gente tem um ponto a mais que é muito interessante, que é muito mais uma questão de alerta para a gente. E qual é essa questão de alerta? Novamente, tínhamos um grupo de judeus que estavam alegres com a reconstrução do altar e com a reconstrução do templo, e tínhamos um outro grupo que estava profundamente frustrado com as coisas que estavam acontecendo. E a gente pode colocar os samaritanos nesse sentido, do capítulo 4, como um terceiro grupo, que estava querendo causar problemas, não queriam que os judeus refizessem esse templo. E os samaritanos, para os judeus, era justamente um povo idólatra, ou seja, eles adoravam, amavam a outros deuses e não a Deus. Se nós percebermos, então, os grupos que estão atrapalhando a reconstrução de Deus, a reconstrução de um lugar em que as pessoas, os judeus, podiam estar presentes ao lado de Deus, são dois grupos que de alguma forma, estão ligados de alguma forma através da idolatria. Antigamente, de alguma forma, hoje em dia ainda, a gente tem essa noção de que idólatras são todos aqueles que prestam algum tipo de culto, fazem pedido para imagens. Só que diante do próprio sacrifício de Cristo e do que a gente aprende no Novo Testamento, a gente vai percebendo que idolatria é muito mais do que isso. Idolatria tem a ver, novamente, com adoração também. Se para reconstruirmos as nossas vidas, a nossa comunidade, nós precisamos estar
precisamos adorar a Deus, se nós adoramos outra coisa, somos pura e simplesmente idólatras. Porque estamos depositando nossa alegria, nossa esperança, nossa satisfação em outra coisa e não em Deus. Então veja, tanto os judeus quanto os samaritanos que estavam tentando atrapalhar a construção do templo naquela época eram idólatras. E como é que isso se aplica a gente hoje? Como é que a gente percebe isso hoje? A gente pode perceber isso de alguma forma vigiando as nossas ações, tentando perceber qual é o motivo das coisas que eu faço. Qual é o real motivo das coisas pela qual eu faço. Então, isso sim aplica também à igreja. Nós podemos muito bem estar vindo aqui na igreja, religiosamente, por anos a fio, e no fim das contas a gente pode muito bem estarmos não adorando a Deus, mas podemos ter, na verdade, um ídolo no nosso coração que a gente não se deu conta ainda que existe. Então, um exemplo, minha avó. Não é exemplo positivo, tá? A minha avó, ela era uma pessoa muito fiel no dízimo dela. Ela sempre fazia questão de depositar o dízimo dela. Não somente o dízimo dela, mas ela fazia questão, muitas vezes, de depositar o dízimo de outra pessoa pela pessoa. A pessoa nem doava, às vezes nem era da igreja. Mas ela fazia questão de dar um dízimo por aquela pessoa. Pode parecer algo nobre, mas o motivo do coração é totalmente diferente. Se nós queremos adorar a Deus, a adoração, o louvor, é sempre um ato de amor, um ato de bem-querer, de estar junto, de engrandecer. O que a minha avó fazia, por outro lado, infelizmente, ela dava o dízimo porque tinha medo de ser punida por isso, ou por qualquer outra coisa. E ela dava o dízimo por outra pessoa porque ela tinha medo que aquela pessoa sofresse, por amar tanto aquela pessoa, ela tinha medo que aquela pessoa sofresse algum tipo de punição pela parte de Deus. Veja, nós podemos louvar a Deus através dos nossos dízimos, mas louvamos a Deus com os nossos dízimos quando depositamos o dinheiro porque estamos alegres por termos sido salvos por Ele e por Ele sustentar a nossa vida. Não por algo mecânico, por questão de, por exemplo, querer não ser punido por alguma coisa. Dízimo, sem dúvida, é uma questão de compromisso, mas um compromisso gerado pela causa correta, o de amor a Deus. Veja, compromisso sempre é algo que nasce a partir do amor, a partir do querer estar junto, a partir do bem-querer da outra pessoa. Nós vemos hoje em dia muitas questões de divórcio, por exemplo. Não somente divórcio, mas até mesmo casais modernos hoje que ficam um pouco tempo juntos um com o outro e que quando uma pessoa começa às vezes a adoecer, passar problemas graves, especialmente de saúde, não é incomum a gente ver aquele que estava junto, jurando o amor eterno, diante de uma doença grave, abandonar aquele que estava junto até pouco tempo. Ora, compromisso é sinal de amor e de adoração, porque mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da tragédia, há o compromisso de permanecer junto e de continuar amando, não importando a dificuldade. Veja, nós muitas vezes vimos a igreja, vimos ao culto e na verdade não estamos de fato adorando a Deus. Um exemplo do caminho contrário, do outro lado. Alguns anos atrás estava tendo vários desses filmes gigantes de super-heróis, né? Que uma vez a cada 3 meses ou uma vez por ano tinha um filme que a molecada se juntava toda, fazia uma caravana lá em Jacutinga, a gente pegava uma Kombi
enfiava a molecada na Kombi e ia no cinema. A gente viajava para ir no cinema para assistir o filme com eles. E conforme eles chegavam lá, eles iam para a fila, compravam os ingressos. Depois que compravam os ingressos, iam já para a parte de conveniência, comprar pipoca, comprar Coca-Cola, algum refrigerante, e já corriam direto para a sala de cinema, porque queriam pegar os melhores lugares, e não queriam perder nenhum segundo do filme. Às vezes não queriam nem mesmo perder os comerciais, as propagandas dos próximos filmes que viriam. E aí o que acontecia? Eles assistiam o filme inteiro, calados, mal mexiam no celular, prestavam atenção em tudo, e no final do filme saíam conversando uns com os outros de como foi legal o filme. Ah, você viu aquilo lá? Ah, você viu aquilo outro? Ah, e essa cena muito legal e tudo mais. Veja, irmãos, o que é isso senão um culto? Os jovens e adolescentes, naquele momento, eles não estavam numa sala de cinema assistindo o filme. Eles estavam prestando um culto. Havia todo um ritual. Algo que precisava ser feito religiosamente. O comprar da pipoca, o comprar do refrigerante, o estar assentado antes que o filme comece, o prestar atenção em cada detalhe do filme. Isso é adoração. Ao contrário, por exemplo, de o que eles mesmos faziam quando estavam no culto na igreja. E o que acontecia quando eles estavam no culto da igreja? Eles chegavam atrasados, eles durante o louvor não se levantavam e não cantavam, durante a pregação se levantavam e iam no banheiro, beber água, dar uma passeada, conversar. E quando voltavam para os bancos, ou começavam a ficar com sono e dormiam, ou ficavam jogando, trocando mensagens no celular. Isso é um culto? De modo algum. E por que eles, no cinema, prestavam culto e na igreja não prestavam? Porque eles amavam mais ao filme do que a Deus. Eles não amavam a Deus. Se eles amassem a Deus, eles teriam a real noção do que é isso aqui que a gente está fazendo hoje, nesse momento. A gente teria uma real dimensão de que isso aqui não é meramente um vir, sentar, levantar, cantar, ler, ouvir, simplesmente por isso. Não é simplesmente algo que eu chego, não é simplesmente algo que eu acompanho e de alguma forma tenho até o direito de reclamar, embora de fato em alguns casos sim, é importante que se preste atenção em várias coisas, se o pregador está falando besteira ou não está, se alguma coisa está fora ou não. Mas veja, esse não é o ponto principal. O ponto principal é o quão alegre em Deus, o quão satisfeito se está em Deus quando estamos aqui. O quanto de Deus a gente quer para a nossa vida quando a gente está aqui. Veja, como eu falei, para os judeus naquela época, o templo era o lugar que eles iam, porque eles queriam estar na presença de Deus. Eles amavam a Deus e queriam estar com eles. Hoje, após o sacrifício de Cristo, na nova aliança, a presença de Deus se faz também, e talvez até mais especialmente, no momento em que estamos juntos aqui como corpo de Cristo. E quando estamos reunidos como corpo de Cristo, desejando que Deus opere em nossas vidas, querendo sempre que Deus esteja presente no meio de nós, e aos poucos nós vamos adorando, louvando a Ele com tudo o que nós temos. Nós adoramos a Deus com nossas canções, nós adoramos a Deus com o estudar, o ouvir da palavra, nós louvamos e adoramos a Deus com dízimos e ofertas, nós louvamos e adoramos a Deus com as nossas orações, nós louvamos a Deus
com a nossa comunhão, com uma real comunhão. Se nós não amamos a Deus, essa identidade como povo, que os judeus queriam tanto antes, não se estabelece. Se nós entendemos que Deus está conosco, que nós vivemos para Ele e adoramos a Ele, começamos a ter um senso de identidade. Começamos a entender que o que eu faço aqui, no momento da ceia, não é só o comer do pão e beber do vinho, mas é o estar junto de Deus, junto com os meus irmãos. Não é simplesmente cantar por cantar, é adorar a Deus. Não é simplesmente estar sentado no banco ouvindo a pregação, é estar permitindo que Deus mude as nossas vidas, através do ouvir da palavra. Veja, o grande problema, talvez o grande perigo da igreja hoje, seja justamente confundir igreja, comunidade, reino de Deus, com um negócio, uma empresa. Quando nós entendemos que somos um povo, um reino, o reino de Deus, e nós amamos esse povo, nós amamos esse reino, essa comunhão com Deus, nós nos comprometemos com Ele, nós fazemos tudo para Ele e por Ele, para o avanço dEle, para o aumentar dEle, assim como os judeus fizeram, quando, mesmo sob imposição real, se organizaram para construir o templo. Agora, quando nós entendemos que a igreja é somente um negócio, uma empresa, a gente só quer mais para a gente. A gente quer ser servido. Veja, assim como os adolescentes da história que eu comentei estavam confundindo o culto com o cinema, estavam achando que o cinema na verdade é o culto, e o culto na verdade é somente uma empresa, o que acontece? Eles justamente vão ficar nessa situação de, se é uma empresa, essa empresa serve e vive para servir a mim. Então, eu posso criticar, eu posso simplesmente ficar metendo pau ficar criticando, ficar, de alguma forma, falando várias coisas para que aquela empresa faça justamente aquilo que eu quero. Porque é uma empresa e o cliente sempre tem razão. Eu só continuo nessa igreja ou nessa empresa se ela fizer aquilo que eu quero, que eu gosto. Senão, eu mudo de empresa. Veja, igrejas morrem porque não há comunidade, não há alegria, não há satisfação em Deus. Há apenas eu e eu. A igreja morre, ou começa a morrer, quando se confunde essas duas coisas. Começa a se achar que a igreja é uma empresa, e não uma comunidade do reino de Deus. Veja, apesar disso, dessa crítica que nós precisamos constantemente perceber se Deus está operando em nossas vidas, apesar disso, muitas vezes Deus continua e consegue operar no meio do povo, operar no meio de uma cidade, apesar das falhas e da idolatria do coração do seu povo. Muitas vezes, apesar da dificuldade, da dificuldade das pessoas, Deus não tem dificuldade nenhuma, quem tem dificuldade é a gente. Apesar das nossas dificuldades, das nossas falhas, das nossas idolatrias, das nossas durezas de coração, Deus opera. O que a gente precisa fazer é estar aberto a esse operar, estarmos satisfeitos nesse operar. A gente só consegue reconstruir uma comunidade quando, primeiro, a gente recupera a alegria e a satisfação em Deus, e depois a gente entende, começa a perceber que essa alegria é o que vai fazer a gente se unir e perceber que nós fazemos parte de um povo, de uma família, e por ela a gente se sacrifica, a gente luta junto e a gente sempre se coloca para fazer coisas para ou fazê-la sobreviver ou ir adiante, fazê-la avançar, fazê-la aumentar. Esse é o nosso desafio. Amar a Deus acima de todas as coisas.
e entender que isso aqui não é um serviço. Isso aqui é corpo de Cristo. Isso, o que nos une é o amor de Cristo. E não é o meu gosto ou o gosto de qualquer pessoa aqui. Isso aqui é muito maior que a gente. Muito maior. Porque Deus opera no meio de nós. Oremos. Bondoso e eterno Pai, nós pedimos, Senhor, perdão pelas nossas idolatrias, ó Deus. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós nos distraímos com os nossos próprios desejos. Distraímos-nos, Senhor, com as nossas próprias vontades. Colocamos outras coisas no lugar do Senhor, ó Deus, em nossos corações. Pedimos perdão, Senhor, porque nós temos confundido o Teu corpo com empresas, com lugares que devem apenas servir a nós, ó Deus. Temos sido idólatras e ídolos de nós mesmos, ó Deus. Perdão, Senhor. Perdão. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações. Nos ajude, Senhor, a Te amar. Nos ajude, Senhor, a perceber o quão grande é Teu amor por nós. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a amar, ó Deus, porque nós só podemos amar se nós entendermos e compreendermos o amor que o Senhor tem por nós. O amor que o Senhor nos dá, através de Seu Filho Jesus. Pedimos, Senhor, que o Senhor opere em nossos corações com esse amor, ó Deus. Pedimos, Senhor, que para que o Senhor reconstrua e fortaleça essa comunidade, que a alegria no Senhor, a satisfação em Ti, seja a prioridade nas nossas vidas individuais, ó Deus, que possamos adorar a Ti constantemente, buscar a Tua presença constantemente, ó Deus, sermos cheios do Espírito Santo, ó Deus, para que sejamos usados por Ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos dando unidade, comunhão, amor real pelo Teu reino, o desejo de que esse reino se expanda, se aumente, ó Deus, a começar por nós. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.